pessoal de casa, salve Maria Imaculada, estamos começando mais Hora do Jovem. Olá, Felipe. Olá, Paloma. Olá, você que nos assiste aqui pela TV Imaculada Conceição. Salve, Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, Hora do Jovem, invadindo a telinha da sua TV. E claro que você é o nosso convidado de honra para curtir junto com a gente mais uma Hora do Jovem. E o tema do nosso programa de hoje é falando um pouquinho sobre a vida consagrada. Vamos conversar com a comunidade Shalom, comunidade de vida e comunidade de aliança. E conhecemos um pouquinho mais sobre a vida missionária, né? Um pouquinho sobre a vida do consagrado. Foi uma entrevista muito bacana de se fazer. E no programa de hoje você vai conferir duas entrevistas sobre o tema que a Paloma acabou de falar sobre vida consagrada. Mas agora você fica com a primeira dica do personagem da hora de hoje para que você possa desde já ir pesquisando, anotando para que lá no terceiro bloco você acerte e compartilhe com a gente lá no Facebook. Então a primeira dica está na tela para você. Foi uma das mais gloriosas heroínas da igreja primitiva. Ela viveu entre os anos de 235 e 251. E você conferiu a primeira dica do personagem da hora de hoje. Desde já, você possa anotar, pesquisar. Terceiro bloco, daqui a pouquinho, vamos revelar o personagem de hoje do Hora do Jovem. Mas agora a gente vai conferir a primeira entrevista de hoje, falando um pouquinho sobre a vida consagrada. Conversamos com os missionários da comunidade Shalom. Uma entrevista muito bacana e você confere agora. Olá, pessoal de casa. Hoje o tema do nosso programa é falando sobre o Dia do Consagrado. Eu estou aqui com a Aline Beachball, ela que é da comunidade de aliança, da comunidade Shalom. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Hora do Jovem. A Aline já começa falando pra gente como nasceu esse desejo de ser missionária. Eu quero agradecer, né, assim, desde já dizer para todos que é muito bom viver a vida consagrada, né? É uma alegria, assim, realmente você poder ter uma vida de oferta, de serviço a Deus, né? E esse desejo nasceu realmente, acho que mesmo sem eu saber identificá-lo ainda, desde a minha experiência com Deus, né? Eu lembro que quando eu conheci a Deus, eu dizia assim, eu nunca mais quero te deixar, eu não sei o que é que vai ser agora. Eu tinha 15 anos, né? Quando eu fiz meu acampamento de jovens e tive minha primeira experiência mesmo, assim. E aí, depois disso, assim, realmente eu fui caminhando em grupo de jovens e aí nós vamos tendo contato com os consagrados da comunidade Shalom. Porque aqueles que são de grupo de oração, eles não são consagrados, não fazem promessas, não fazem votos, né, nem compromissos. Mas a gente tem contato com os irmãos que são. E aí eu fui admirando a vida deles, né, fui desejando também para mim. Fui vendo assim, a oferta deles, né, a renúncia de si mesmo. E no fim de tudo, apesar de tudo isso, uma profunda alegria. Né? Eles eram muito felizes, como eu também sou hoje, muito feliz. Então eu acho que isso fez nascer em mim o desejo mesmo da vida consagrada. Você é de comunidade de aliança, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente como que foi o processo de você é casada, como foi você e seu esposo, como vocês se conheceram dentro da comunidade. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, assim, no grupo de oração, assim, chega um certo momento, né, que você vai rezando também com o seu pastor de grupo de oração e vai vendo se você tem um chamado específico dentro da igreja, talvez um chamado de consagração. E nessa época eu já tinha conhecido o meu esposo, né? Ele era também de grupo de jovens. Nós nos conhecemos, caminhamos, assim que a gente designa caminhar, assim, o processo de se conhecer mais, né? Rezamos e aí começamos a namorar. E vimos que realmente Deus nos chamava a algo mais. E aí resolvemos então fazer o vocacional. Na comunidade o processo acontece dessa forma, né? Você vai fazer 1 ano de vocacional para ver se realmente é aquilo que Deus lhe chama, conhecer mais a comunidade, a vocação, né? E aí fomos nós dois. Só que o que é que acontece? Você na comunidade Shalom, você pode escolher tanto trilhar assim o caminho, né, a expressão vocacional pela comunidade de aliança, como pela comunidade de vida. E a gente não sabia. E sabíamos que se fôssemos para a comunidade de vida, nós não iríamos continuar namorando, né? Assim, isso era fato, mas isso pra gente não era um peso. O que a gente desejava mesmo era escutar a voz de Deus. E aí fizemos o vocacional, meu esposo ficou mais balançado do que eu, porque eu disse assim, não, realmente eu me encantei pelo chamado da comunidade de aliança. E aí já pedi, né, assim, já fui vindo realmente para fazer minha carta, pedindo ingresso na comunidade de aliança. Ele ficou mais em dúvida, ainda chegou a fazer experiência na comunidade de vida, mas aí no fim de tudo fechou também o discernimento para a comunidade de aliança. Então nós entramos namorando na comunidade, né? Continuamos morando em Fortaleza, continuamos nossos trabalhos. E quando a gente já tinha lá para 3 anos de namoro, a comunidade foi nos ajudando também
a trilhar um caminho de discernimento para o matrimônio. E aí, depois desse tempo, a gente, mais ou menos com uns 6 anos de namoro, nós mandamos carta pedindo para noivar e pedindo para casar, né? Porque fazemos os votos, né, os compromissos com a comunidade. E a comunidade liberou e foi conosco, vivendo todo esse caminho. Então, eu digo muito assim, que hoje ser missionária, para mim, não é nada mais do que dar de graça o que de graça eu recebi. Porque se eu tive um namoro feliz, vivendo, assim, realmente um namoro na castidade, vivendo as alegrias de ofertar, vivendo as alegrias, assim, de buscar a santidade com ele. E hoje tem um casamento em que eu e ele somos missionários, em que eu e ele temos uma família para ofertar na igreja, é porque, com certeza, a comunidade nos amparou, a igreja nos amparou. Muito bem, você falou que é de Fortaleza, né? E como está sendo essa experiência de estar aqui no Campo Grande, trazendo, né, toda essa sua bagagem da comunidade Shalom, da comunidade de Aliança? Fala um pouquinho pra gente, como está sendo essa experiência para você, para sua família? Pra gente é algo muito novo, assim. Quando nós entramos na comunidade, nós já entramos sabendo que estaríamos dispostos a estar em missão, a ir em missão, né? Mas assim, nós viemos de Fortaleza, é onde a comunidade nasceu. Hoje em Fortaleza nós temos 27 centros de evangelização, são muitas casas, né? Temos muitos missionários, então nós nos sentíamos lá muito amparados, né? E aí partimos para Campo Grande para trabalhar a consolidação da comunidade Shalom aqui em Campo Grande, onde ainda não tem nada, né? Nós não temos nenhum centro de evangelização ainda aqui em Campo Grande. Mas a experiência de partir em missão, assim, hoje, eu digo assim, eu tenho 10 anos de comunidade, né? Eu tenho 7 anos de consagrada, mas eu tenho mais aí uns 4 de postulantado, discipulado, né? Então, em tudo que eu vivi nesses 11 anos, o que eu vivo aqui em Campo Grande é uma experiência totalmente nova, porque é a experiência de você entender que um carisma na igreja, ele vai além de uma estrutura. Lá em Fortaleza eu tenho já uma grande estrutura, né? Temos colégio, temos programas de televisão, temos várias casas de promoção humana que atende, né, diversas pessoas assim que têm as suas devidas necessidades. E aí eu chego em Campo Grande sem ter nenhuma casa e eu vejo a força de um carisma que passa por nós, por grande misericórdia de Deus, não por nós mesmos, mas por grande misericórdia de Deus. Nós falamos bastante sobre a vida consagrada, o ser missionário. E o que mais motiva um missionário da comunidade Shalom, na sua opinião? A nossa experiência fundante, né, é a experiência com Cristo ressuscitado. É a experiência que Tomé teve ao tocar nas chagas de Jesus, ali naquele momento da ressurreição. E o que mais hoje pode motivar nós, assim, que somos consagrados na comunidade Shalom, é ter essa experiência da ressurreição. Nós sofremos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos desafios. Eu deixei meu emprego, meu marido deixou tudo, né? Nós viemos para cá, a gente não sabia se ia ter colégio para as crianças, a gente não sabia aonde ia morar, nós não sabíamos nada. Mas o que é que nós encontramos? Um cuidado constante de Deus por nós. Então nós vamos, abraçamos a cruz e contemplamos e assim somos restaurados pela ressurreição. Então hoje a força da ressurreição de Cristo vai nos movendo a cada dia. Qual que é o maior sinal, assim, podemos colocar da consagração da comunidade Shalom? Um sinal, um símbolo, né, que vocês carregam, que possa mostrar, Identificar isso, a consagração, a comunidade? Então, assim, nós somos uma comunidade nova, né? Nós não somos religiosos, somos leigos consagrados. Uma comunidade nova em que na mesma comunidade existem famílias, sacerdotes, celibatários e existe a unidade dos estados de vida. E aí o nosso sinal de consagração é o nosso tal, né? Então, assim, nosso tal, ele tem toda, né, um contexto de simbologia mesmo, né? Ele segue esse formato, seguindo o formato da Cruz de São Francisco, que é o nosso baluarte, do qual nós tiramos, assim, dele toda a unção do amor esponsal, né, que somos chamados a viver, que ele também viveu, toda a vivência da pobreza, da radicalidade evangélica. Então, tudo isso está embutido aqui, né? O nome Shalom, ele está gravado aqui em hebraico.
E aí, por que é em hebraico, não é, né, em português, nas nossas letras, né? Para ninguém entender, não é por isso, né? Mas é porque, por ser em hebraico, ele remete toda a força mesmo da origem do nome Shalom, que significa paz. Então, assim, essa grafia em hebraico, ela significa Shalom, está escrita no nosso tal. E no nosso cordão, no caso do meu é branco, né? Porque somos da comunidade Aliança. E os que são da comunidade Vida, tem um cordão marrom. Muito bem, Aline. E falando um pouquinho sobre isso, quem te inspira nas Sagradas Escrituras a seguir o caminho da consagração? Tem muita, assim, eu acho que depende muito dos momentos que a gente vive, né? Mas nesse momento atual, assim, eu tenho me inspirado muito na pecadora que lavou os pés de Jesus, né? E depois dali ela nunca mais deixou de segui-lo, né? Então, hoje ela é minha inspiração, assim, de realmente me colocar naquele lugar de pecadora, daquela que eu me vejo aqui. Eu não tenho nada a oferecer para ninguém, eu não tenho mesmo, assim, né? O que eu tenho? Diante do que o mundo acha que é um valor, o que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas ao mesmo tempo eu tenho tudo, né? Porque eu tenho a experiência com aquele que pode dar a única felicidade realmente. Aline, você além de missionária, né, além de participar da comunidade de Aliança, você é mãe também. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua família, seu esposo que veio com você aqui para Campo Grande também. Fala um pouquinho sobre vocês. Eu brinco, eu digo muito assim para as pessoas aqui em Campo Grande que eu não sou apenas uma missionária. Nós somos uma família missionária, né? E de fato, assim, eu parti como uma família missionária. Eu não vim sozinha, eu não estou em missão sozinha, né? Mas a minha família está em missão comigo. Hoje, né, assim, sou casada há 7 anos, tenho 2 filhos, o Emanuel de 6 anos e o Samuel de 2 anos. E minha mãe também, ela é consagrada na comunidade Shalom e ela quis vir partir em missão conosco, né? Ela não precisaria vir, assim, não foi por uma questão de imposição, porque a minha filha está indo que eu vou, não. Foi por uma questão de um desejo mesmo de consagração e de oferta de vida. Ela tem uma doença degenerativa já há 10 anos. E ela foi perdendo o movimento, né, motor do corpo. Hoje ela anda, na maioria das vezes, de cadeira de rodas, fala com dificuldade. E quando a gente veio em missão, né, eu dizia assim, meu Deus, como pode, né, uma família com 2 crianças pequenas e uma deficiente ir em missão? E o que eu vou vendo hoje são os frutos de cada um da família. Da minha mãe, que muitas vezes não consegue nem falar e alcança aqueles que nós não conseguimos alcançar. Do meu filho, às vezes ele chega do colégio e aí a gente tem um CD de músicas católicas, né, da comunidade que gravamos. E aí um dia ele chegou pra mim e disse assim, mãe, eu posso cantar uma dessas músicas no colégio? Aí eu disse, pode, eu achei que ele fosse falar com um amigo. Quando eu cheguei, aí a coordenadora me chamou e disse assim, hoje ele conduziu um louvor aqui no colégio. Eu, como assim? Ela, não, ele estava toda a educação infantil reunida e ele pediu para cantar uma música. E ele ensinou para todo mundo a música e ele fez a coreografia e todo mundo começou a fazer também, né? Então eu vou vendo que cada um tem a sua atuação na evangelização. Quando a gente tem um evento, por exemplo, a gente sempre manda fazer panfletos para divulgar. Ele, meu filho mais velho, né, ele também chega e diz, não, eu preciso levar para todos os meus amigos, eles precisam ir para esse retiro. Os pais dele precisam ir para esse retiro, né? Então você vai vendo assim uma graça mesmo, assim, de uma missionariedade que passa por a família, por a unidade da família, pelo amor da família, sabe? De estar junto, de se amar. Né? Como o mundo precisa ver isso? Uma família que teria tudo para estar se lamentando, chorando, cuidando de si, né? Eu poderia, assim, parar a minha vida para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha mãe, mas nós não desejamos isso, nós queremos sair de nós mesmos. E isso é o que mais nos faz felizes, porque nós vamos entendendo que a vida ela não é para nós, mas ela é para o outro, né? É muito legal que a gente vê a manifestação do Espírito Santo, né? Você que falou do seu filho, que apresentou uma música na escola, tão pequenininho, né? É muito bonito ver essa manifestação, o Espírito Santo transformando mesmo. Mas falando um pouquinho sobre a questão dos jovens, assim, os jovens hoje têm uma dificuldade maior em seguir essa vida missionária, essa consagração? Então, assim, a comunidade Shalom, o nosso carisma, ele tem uma primazia pelos jovens, né? O nosso fundador, quando ele teve a experiência, assim, de ofertar a vida dele, foi aos pés do Papa João Paulo II, ele foi em Fortaleza, ele tinha 20 anos
e ele fez uma carta ali para o Papa dizendo que queria ofertar a vida dele. E aí, logo depois disso, ele teve a inspiração, 2 anos depois exatamente, com outros jovens, de abrirem uma lanchonete, porque ele dizia que os jovens não aceitavam um convite para ir à igreja. Então, eles aceitariam para ir para uma lanchonete e lá eles evangelizariam esses jovens. E foi assim que começou a surgir a comunidade. É tanto que ele brinca dizendo assim, eu sou inocente em tudo isso. Eu nunca pensei que eu estava fundando uma comunidade, né? Que Deus me escolhia ali para uma fundação. E aí, o que é que eu vejo hoje, assim? Ele também nos diz, o Moisés, que se você pedir pouco para um jovem, ele te dá nada. Se você pedir muito para um jovem, ele te dá pouco. Mas se você pedir tudo, ele te dá tudo. O jovem, ele tem sede de radicalidade, o jovem, ele tem sede de viver intensamente a vida. Ele não vai aceitar ter uma experiência com Deus e viver em cima do muro. Ele não vai aceitar viver uma vida com Deus, assim, com pouco. Ele quer tudo. E se você for prestar atenção, assim, a vida do jovem, ele procura uma intensidade em tudo. Se ele sai, ele quer sair e não voltar mais. Se ele entra nas experiências das drogas, ele entra no sexo desordenado, porque ele tem a sede da radicalidade. Então, eu não vou dizer para você que é difícil um jovem viver uma vida consagrada. Sim, tem seus desafios. Como hoje, na minha realidade também de família, tem os devidos desafios. Mas o que a gente vive hoje na comunidade Shalom, nós vemos muitos jovens que nos seus 17, 18 anos, 19 anos, dizem que querem ofertar sua vida. Pedem ingresso na comunidade Aliança, pedem ingresso na comunidade de vida. E ali eles dão a vida deles toda, na sua totalidade, sem reter nada. Muito bem, Aline. O jovem, ele é muito intenso, né, para viver ali no superficial, né? Mas então deixa um recado para os nossos jovens que estão nos acompanhando aqui na Hora do Jovem, convidando para conhecer um pouquinho da comunidade Shalom e deixando um recado especial para eles. Então, o que eu queria dizer para você é que se você tem sede, se você acha que você ainda não está completo, se você acha que Deus te chama a dar mais, a viver mais intensamente a alegria de ser de Deus, eu convido você a realmente conhecer a comunidade Shalom, mas também a conhecer a nossa igreja, né? A viver intensamente o serviço à nossa igreja e dar tudo, porque não tem outro caminho de felicidade senão dando tudo. E o que você pode fazer realmente é viver a cada dia, a cada minuto, buscando em primeiro lugar a Deus, a primazia de Deus. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Que você possa continuar com a sua missão, com o ser missionário. Muito obrigada. Eu queria também agradecer a todos que participaram mesmo, né, como telespectadores. Mas pode ter certeza, assim, que do mesmo jeito que o Espírito Santo vai agindo em mim, vai alcançando cada um de vocês também no desejo de também darem a vida, né? Então, assim, agradeço o convite e com certeza, assim, estamos à disposição para quem desejar mais nos conhecer aqui em Campo Grande também. Muito obrigada. Bom, essa foi a Aline falando um pouquinho sobre a comunidade de Aliança, mas você não saia daí. Daqui a pouco você vai conferir uma segunda entrevista. O nosso programa Hora do Jovem está recheado de coisa bacana. Do que eu mesmo me conheces, tu sabes dos segredos do meu coração, tu sabes de minhas dores, de meus planos, me conheces como a palma de tua mão. Essa foi a nossa primeira entrevista aqui no primeiro bloco. Lá no segundo bloco você vai conferir uma segunda entrevista que nós fizemos com os missionários da comunidade Shalom. Quero agradecer a Aline por ter nos concedido essa entrevista. Muito bacana conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre a missão dela e a família dela. Muito obrigada. Agora você fica com a segunda dica do personagem da hora de hoje e tá na tela para você. Natural da Sicília, Itália,
A jovem consagrou-se a Deus fazendo voto de castidade. Muito bem, essa é a segunda dica do personagem da hora de hoje. Mais uma vez nós falamos que você possa anotar, pesquisar. Terceiro bloco, daqui a pouquinho a gente revela o personagem para você aqui no Hora do Jovem, né, Paloma? Nós vamos dar uma pausa, a Hora do Jovem volta daqui a pouco, mas você já sabe, não saia daí, tá bom? Fique aí com a gente.